E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje com o Brasil República, um conteúdo que pode ser compreendido em 5 fases, 5 períodos, tá? Então vamos aos períodos. O primeiro período dessa longa história aí, que é a história do Brasil República, é chamado de Primeira República ou República Velha. O segundo período é chamado de a Era Vargas. O terceiro período, a República Populista. Quarto período, ditadura militar ou regime militar. E quinto e último período, esse que ainda encontra em andamento, né, que é a Nova República. Então veja bem, são 5 períodos: Primeira República, Era Vargas, República Populista, ditadura militar ou regime militar e Nova República. O propósito aqui é apresentar a vocês pontos importantes que devem ser destacados quando vocês estiverem estudando esse conteúdo, tá certo? Vou destacar com vocês esses pontos do primeiro e do segundo período. Olha só, então, dentro da história do Brasil República, vou destacar aqui pontos importantes, fatos importantes que marcaram a Primeira República e a Era Vargas, tá? Não é uma explicação. Veja bem, então não substitua esse vídeo por os seus estudos, pela sua leitura, tá certo? Então vamos lá. Quando se fala República Velha, esse termo ele deve ser relativizado, tá certo? Quando não, criticado, tá? Então critique esse termo, busque entender por que usa esse termo República Velha, tá? Qual que é o sentido desse velho, tá? E coloque ele em choque com a ideia de Primeira República, afinal de contas, né? Nós temos 2 nomes para um único período: Primeira República ou República Velha. Eu, particularmente, gosto muito do República Velha, tá certo? Então, eu fiz uma listinha aqui e espero que vocês seguem essa listinha quando estiverem estudando. Então, vamos lá. Quando se fala em Primeira República ou República Velha, é importante destacar a crise da abolição, tá certo? Seguida da a causa republicana. Depois vem a influência do positivismo, a Constituição de 1891, crise do encilhamento, política do café com leite, olha só, os coronéis e a política dos governadores, e por último, rebeliões rurais e urbanas na República Velha. Então eu destaquei aqui, tá, pontos que vocês devem estudar a fundo, buscar criticar, entender, né, dominar esses conteúdos aí, para que façam as questões e provas, enfim, com bastante segurança. Olha só, a crise da abolição, que é o primeiro ponto que eu destaco aqui, que está lá, né, no início da República, está associada ao fim da escravidão. Porque o fim da escravidão aconteceu no ano anterior à proclamação da República. Então, veja bem, a proclamação da República é datada de 15 de novembro de 1889. No ano anterior, tá, aconteceu no Brasil o fim da escravidão. Então, há uma grande transformação política e econômica no Brasil, tá certo? E a proclamação da República está associada diretamente a esse fato. Então, tem que tomar muita atenção com esse fato histórico aí, que é o fim da escravidão, tá? A partir daí, vocês vão buscar entender o que? As causas da República, tá certo? Quem defendeu essa ideia? Quem não defendeu, tá? Aí que acontece? Destaque, né, para a construção dessa república também, né, o conceito do positivismo, né? Dê uma revisada no que foi o positivismo. Busque perceber onde tem a ideia do positivismo na nossa república, lá no início da nossa república, tá certo? Aí, né, tem a ideia do positivismo, já joga essa visão do positivismo dentro da nossa Constituição, essa Constituição de 1891, tá? Observe essa Constituição, analise os pontos que ela traz, criticando sempre, é claro. Feito isso, dê uma olhada para a crise do encilhamento, não se esqueçam desse ponto, tá? Está associado ao quê? Uma crise monetária, financeira, tá? E depois, né, se destaca a política do café com leite. Adoro essa parte, é muito boa, né? Não só porque eu sou apaixonado pelo café, mas porque existe uma paixão até ao discutir esse conteúdo em sala de aula, tá? E nem sempre esse período da história, né, da história do Brasil República, está associado ao produto
café com leite, tá certo? É muito bom discutir isso aí, tá? Então se atentam aí à questão do café, que marca, né, lá São Paulo, e o leite que marca Minas, tá? Mas busque entender e comparar esses dois produtos e vocês vão chegar a conclusões legais, bacanas, tá? Depois, né, vocês vão perceber o que? Os coronéis e a política dos governadores, tá? Esse conteúdo, essa parte, se faz referência àquela política de troca de favores, tudo bem? Tá? Troca de favores entre ordens de poder dentro do Estado maior, que é o Estado republicano do Brasil. Tá? Então, quando se fala em coronéis e políticos dos governadores, eu estou falando de quê? De uma política de troca de favores. Uma política que podemos falar de uma política suja. Tá? Fica aqui a minha crítica. E, por fim, tem que destacar que nós chamamos de rebeliões rurais e urbanas na República Velha ou na Primeira República. Então, nós temos lá Canudos, a Guerra do Contestado, Sabinada, o Cangaço, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Greve Geral de 1917, Tenentismo, Coluna Prestes, dentre outros conflitos que marcaram o início da nossa República, tá certo? Então, destaquei aqui com vocês, né, fatos, eventos históricos que marcaram o início da nossa República, o início da nossa Primeira República, a República Velha. É claro que vocês também têm que ficar atento às datas, destaquem as datas, né? Façam um levantamento cronológico, é muito importante, ajuda bastante no estudo, né? Busque nomear a sequência de presidentes, tá? E vai dar certo. Então, né, fechou aqui a Primeira República, né? Vamos então para o segundo período do nosso estudo aqui agora, que é a famosa Era Vargas, tá? A Era Vargas durou 15 anos, 3 fases, tá? Mais uma vez, chama a atenção para vocês questionarem, né, o nome Era Vargas, porque a ideia de era, né? Era Vargas, tá? Então lá, ela teve início em 1930, terminou em 1945, data super importante, é importante que vocês peguem essa data também, né? Compare com o que está acontecendo no mundo em 1945. Mas vamos lá, Era Vargas. 3 fases. Primeira fase, nós chamamos de governo provisório, tá certo? Segunda fase, que é o governo constitucional, tá? E terceira e última fase é o Estado Novo, tudo bem? Então, 3 fases, tá? Vocês ficam atentos às datas aí, todo o livro didático traz essas datas. Era Vargas, 1930 a 1945. 3 fases. De 1930 a 1934, nós temos o governo provisório. O que marcou o governo provisório? Eu chamo a atenção aqui, que chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932, ou simplesmente Revolução de 1932. O que aconteceu aqui? Tá? Esse fato ele está associado a uma ação do Vargas no início do seu mandato, do seu governo, tá? O Vargas, de início, ao assumir a presidência do Brasil, ele vai nomear interventores para os estados brasileiros. E essa ação vai causar uma reação. E a reação é a Revolução de 1932, ou então Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Prestem bastante atenção nisso aí e estudem isso a fundo. E destaco também, né, uma preocupação do Estado brasileiro, ainda dentro do governo provisório, tá certo? De uma autossuficiência do Brasil, tá? Eu estou falando de uma autossuficiência econômica, uma autossuficiência de produção, industrial, destacando o ferro, o carvão e o petróleo, tá? E também um fato muito importante que marcou esse período, que é uma regulamentação do sistema eleitoral. Isso é muito importante, tá certo? Que o Vargas ele tinha claramente a vontade, o desejo, quase que a obrigação de trazer uma moralidade à política brasileira, tá? Uma moralidade à eleição, né, que marca aí o período republicano. Visto que no período anterior, da Primeira República, ou então República Velha, a moral da política brasileira era o quê? Era fraca, inexistente, quase que imoral, tá certo? Então, dentro do governo provisório, tá, nós vamos ter a presença do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Essa regulamentação das eleições no Brasil. Tá? Virando aqui a minha página, nós vamos então para o governo constitucional. Ou seja, isso é fácil. Por quê? O que vai destacar nesse período aí? O governo constitucional, tá, inicia-se no ano de 1934 com a Constituição de 1934.
tá? Então, o governo constitucional, 1934 a 1937, tá? Marca isso aí, tome nota disso aí, tá? O que vai chamar a atenção? A Constituição de 1934. Vai lá, observa essa Constituição, tá? Busque entender. Lá nós vamos ter o voto feminino, tá? Uma legislação trabalhista, tudo bem? Chama atenção para esses dois pontos, voto feminino e legislação trabalhista. Perceba que o Vargas está trazendo o quê? Ele está estruturando o país, estruturando o Brasil, tá? E também destaco para a intentona comunista, fechou? Então, 4 pontos importantes: a Constituição, voto feminino, que está dentro dessa Constituição, uma legislação trabalhista, a intentona comunista. Feito isso, galerinha, tá tudo certo, tá? Podemos, então, para o último ponto, que é Estado Novo. Vamos para as datas, 1937 a 1945, tá? Nós temos aí o recorte temporal, então, do Estado Novo, 1937 e 1945. Então, o que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, ó? Esse período, talvez o mais tenso, né, nosso estudo aqui, e com certeza o mais tenso da era Vargas, é marcado pela forte intervenção do Estado na economia e na sociedade, tá certo? Então, o que acontece? O Estado, né, na pessoa do presidente, no caso, o Vargas, ele vai intervir diretamente na economia do país e na sociedade brasileira, tá? Vai ter uma centralização política, tá? Onde o executivo ele vai assumir papel total na nossa república. Então, vai ter uma anulação do federalismo republicano aqui no Brasil, tá certo? E também destaco uma Constituição, tá? Nesse período vai ter uma Constituição que foi apelidada de polaca. Essa Constituição polaca, ela tem referência, né, influência de uma Constituição, tá? De uma Constituição, de um aspecto fascista. Então, essa polaca, o apelido da Constituição que marca o Estado Novo, tá? Que é a fase em que o Vargas foi ditador, um regime autoritário, tá? Tem uma Constituição que foi apelidada de polaca. O que essa polaca traz para a gente? Aspectos de um regime fascista no Brasil, que marcou, então, a última fase da era Vargas, que é o Estado Novo. Tá certo, pessoal? Então, destaquei aqui com vocês 5 períodos de visão da nossa República. Apontei pontos de importância para a Primeira República e para a Era Vargas. É claro que, ao estudar, vocês vão perceber outros pontos, mas esses, ao meu ver, é de extrema importância e está presente nas discussões de sala de aula, esses pontos estão nas questões, nos vestibulares, então é importante seguir esse roteirinho aqui que eu preparei para vocês, tá certo? Próximas aulas eu posso voltar, né, discutindo ponto a ponto com vocês. Mas, no mais, fico por aqui, tá certo? Deixo o meu muito obrigado, em minha disposição, como sempre. Estou aqui respondendo todos da maneira que posso, através das redes sociais. E seguimos estudando, tá certo? Um forte abraço e tchau, tchau.